Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Hoje é quinta-feira, 25 de abril de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Estamos ao vivo no Facebook da 93 FM na transmissão hoje. A nossa live não é só de abertura, hoje é o programa inteiro para você que já está nos acompanhando aqui no Facebook da 93 FM, tá no Face, venha pro Face da 93 FM, você é muito bem-vindo, que privilégio nosso ter você com a gente aqui na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aí, minha gente, agradecendo a Deus pelos pastores que fazem aniversário no dia de hoje, também pelas pastoras que hoje completam mais um ano de vida. Também tem a esposa do pastor ou esposo da pastora. Marcela, bom dia. Desse jeito, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Bom dia especial para você que está acompanhando a gente aí nessa live hoje. Aliás, nem a live, é inteira aqui do programa de hoje. 968038319 é o WhatsApp. Manda pra gente o nome do pastor, o nome da pastora, o esposo e o nome da igreja que aqui ao final nós iremos. Qual vai ser a surpresa de hoje, Marcela? Tem que ter uma surpresa. É uma live, programa inteiro. Os ouvintes estão chegando aqui no nosso Face, bombando aqui o nosso Face. E aí? A surpresa é que eu estou surpresa. Vou pensar em alguma Então surpresa. Pensa numa boa surpresa aí para os nossos ouvintes, tá bom, Marcela Bastos? Aqui no nosso estúdio já os nossos queridos debatedores, você vai conhecê-los agora. Você vai conseguir ouvi-los e vê-los através da nossa página no Facebook da 93 FM. É sempre muito legal essa interação que a gente tem com você via WhatsApp 968038319. E o site novo, Marcela Bastos, vem um site novo aí, ó, já te dei uma dica, já te ajudei. Então, é que nós estamos num processo, claro. O site tem surpresa boa chegando aí, aguenta mais um pouquinho, daqui a pouquinho na programação a gente vai falar, mas já tem aí um site que tá quase chegando, quentinho, um site cheio de interatividade, cheio de coisa boa, cheio de participação, ó. Vai ficar doidinho com Vai ficar bom. A audiência, ó, subindo, hein? Olha a audiência aí, minha gente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. São 11h09. 11h09 aqui na 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema número 01 do programa de hoje, minha gente. Nunca respeitei a minha mãe. Tudo o que ela ordenava que eu fizesse, eu fazia exatamente o contrário. Jamais aceitei os conselhos dela e vivíamos em pé de guerra, como era de se esperar, né? Aí a minha mãe, diz aqui ouvinte, a minha mãe faleceu, lamento o meu comportamento e hoje passo a mesma coisa com meu filho mais velho. Será que eu estou sendo punida por Deus pelo fato de não ter honrado a minha mãe? As minhas atitudes como mãe, com a minha mãe, estão sendo repetidas no meu filho? O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Êxodo 20, versículo 5, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? O que fazer quando perdemos o controle e nossos filhos não mais nos respeitam? Pastor Elaine Cruz, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje. A irmã que é a nossa menina da mesa. A pastora Elaine Cruz, essa repetição de comportamento é uma questão comum, isso acontece mesmo, infelizmente é isso que a gente pode afirmar, ela está colhendo aquilo que plantou? Bom dia a todos os ouvintes, aos nossos debatedores. A gente tem uma questão que é muito séria, que é a questão dos nossos temperamentos. Nosso temperamento é inato. E é muito fácil a gente perceber como um filho difere do outro a partir do momento que nasce.
né? A gente percebe que as reações, a forma como lida com isso é diferente. Mas mais importante do que isso, que é o que forma o nosso caráter, toda a estrutura da nossa personalidade, literalmente são as imitações, os exemplos, os ensinos, aquilo que de fato a gente vivencia, o que a criança observa. Então, existem algumas questões que são universais. Quando a gente fala da Bíblia, de honrar pai e mãe, e tudo que a Bíblia traz é divinamente inspirado, e tudo que a Bíblia traz é absoluto, não tem como fugir dela, mesmo que uma pessoa não conheça, mas ainda assim, quando se fala de pai e mãe, até quem nunca leu a Bíblia, em algum momento vai dizer, não fala assim com a sua mãe, não trata assim o seu pai, não age dessa forma com seus irmãos, porque a gente tem essa noção. A partir do momento que uma pessoa escolhe, porque é uma escolha, é uma decisão, não respeitar pai e mãe, a gente não pode se enganar achando que os filhos não vão observar isso. Não adianta a gente ter um discurso para o filho, se o filho vê a mãe o tempo inteiro ou o pai dizendo, não leva desaforo para casa, fala mesmo a verdade, não aceito que a minha mãe me diga isso, e por mais que a gente diga, não, fala a verdade para a mamãe ou respeita a mamãe, aquele comportamento não é só uma questão de um temperamento parecido. Às vezes não é só uma questão também de uma coisa que Deus vai visitar, mas é uma consequência natural. A criança aprendeu ver a mãe desrespeitando seu pai ou a sua mãe. Aprendeu a ouvir algumas coisas que dizem o seguinte, eu vou fazer igual, porque se a minha mãe agir dessa forma, eu também posso agir. E claro, a gente sabe disso, aquilo que a gente planta, a gente colhe, o que não significa que num momento de arrependimento, se esse filho já está mais velho, essa mãe não pode sentar e dizer, errei com a minha mãe, hoje colho as consequências, hoje me arrependo muito, e literalmente ensinar a esse filho que há caminhos diferentes, há escolhas diferentes a serem feitas para que lá na frente as consequências sejam melhores. Pastor Ailton Desidério, meu querido, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, JR, irmãos aqui na mesa, ouvintes. Assim, a situação, ela tem um ponto crítico e positivo, que é o reconhecimento. Quando a pessoa dá conta, quando ela começa a imaginar que eu estou repetindo, ela está pensando. Porque quando a gente repete sem se dar conta, a gente vai fazendo estragos sem se perceber que está num processo degenerativo, ruim. Então, a questão da repetição, ela acontece, como aqui a pastora disse, é uma questão adquirida, é uma questão de que vem da vivência e que vai passando por aquele modelo, ou seja, tem um modelo, repete-se o modelo, digamos, inconscientemente. Quando a pessoa percebe que esse modelo ele está trazendo prejuízos, ela tem uma possibilidade de poder mudar. Se nós entendermos assim, maldição como alguma coisa, primeiro que a maldição está em nós por conta do pecado. Todos nós nascemos em pecado gerou a minha mãe, então nós temos isso. Mas se nós entendemos que esta maldição ela é quebrada a partir do Senhor Jesus Cristo, então nós temos uma possibilidade, quer dizer, Jesus nos oferece uma possibilidade enorme de mudança, porque a Bíblia fala que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não acontece assim no estalar de dedos, mas acontece por um processo em que a pessoa reconhece, opa, eu fiz assim porque eu era daquela maneira, agora eu quero fazer diferente. Ela busca a ajuda de Deus, ela busca a orientação, tá? Ela admite que errou, ela não vive escrava daquele erro, daquele pecado, daquela consciência, e o exercício é de mudar e sair desse viés de que eu estou sendo amaldiçoada, porque isso não vai adiantar nada. Pastor Jean Max, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, meu irmão. A nossa ouvinte conta que tudo que a mãe dela orientava, ordenava, ela fazia exatamente o contrário. Elas viviam em pé de guerra. Quando a mãe faleceu, ela começou a lamentar o seu comportamento e depois, com o filho, vê que o comportamento do filho mais velho é o destaque que ela faz. Talvez alguém que tenha visto ou ouvido alguma coisa, é ele quem estabelece aqui um comportamento semelhante ao dela. E aí, pastor Jean, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos amigos aí que acompanham pelo Face e também ouvindo pela rádio. Que Deus abençoe a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, é bom que a gente paute aqui o que significa maldição. Assim como bênção, a maldição é uma força sobrenatural que age contra a pessoa. A bênção é um poder sobrenatural que age a favor da pessoa.
Então, estar debaixo de maldição significa estar debaixo de uma força espiritual que me prejudica. Então, essa é a ideia que eu tenho da Bíblia sobre a maldição. Um poder que vai me prejudicar. Então, ela cita Êxodo 25, questionando se o seu filho, o comportamento do seu filho é resultado dessa maldição, desse poder sobrenatural que prejudica ela como consequência do que ela fazia, prejudicando sua mãe. Bom, eu não descarto que haja mesmo uma consequência espiritual sobre isso, até porque ela só se permitiu cair a ficha, ela só reconheceu e só passou a lamentar o que fez com a sua mãe quando se espelhou no seu filho, né? Então, a maldição, e ela vem de Deus na Bíblia, ela tem essa finalidade educativa, de chamar a atenção da pessoa para um comportamento. E apesar da mãe já ter falecido, na minha opinião aqui, como pastor, antes tarde do que nunca. A Bíblia nos dá a receita para sair debaixo de uma maldição, né? Quem confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Então, ela já está aqui reconhecendo publicamente, né? E agora ela precisa se humilhar diante do Senhor, e também recomendo que ela se humilhe diante do seu filho, converse, como já foi sugerido aqui, para dizer a esse filho que o modelo que ela estabeleceu não serve de referência para ele. E a gente comete erros, né? Os pais precisam estar dispostos a reconhecer suas fraquezas diante dos seus filhos, porque essas fraquezas são educacionais, elas vão disciplinar os seus filhos e vai evitar que o filho amanhã passe por uma situação parecida com a dela. Apóstolo Cássio Mariano, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Como analisa inicialmente o senhor esse assunto, pastor? Bom dia aos debatedores, bom dia JR, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, e é algo que chama muito a minha atenção, porque, primeiro, por causa dos princípios. Uma vez que a gente quebra princípios, nós vamos ter resultados que vai nos trazer prejuízos. Então, Êxodo capítulo de número 20, verso 12 vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe para que tenha uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz que a desobediência é como pecado de feitiçaria, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então, todo esse comportamento vai trazer, né, uma consequência lá na frente. Hoje, ela está amargando a situação do seu filho, mas ela tem a possibilidade bíblica de reverter essa situação. E aí está a oportunidade. A vida é feita de oportunidades. Primeiro, reconhecer. Todo arrependimento vai anular o poder da maldição, das trevas, ou seja lá o que esteja sobre a vida dela. Primeiro, arrependimento. A primeira posição que ela tem que ter. E depois, reconstruir um novo tempo em Cristo através do seu novo comportamento de arrependimento, para que seu filho entenda que aquilo que ela fez, o seu comportamento com seu pai, com a sua mãe, só lhe trouxe prejuízo. E nem isso que ela quer para a sua próxima geração. Agora, o que muda aqui, só para me finalizar, claro, pastor, o que chama muita atenção é que relatar que Deus usou de misericórdia com milhares, que diz Jeremias 32:18, e retribui a iniquidade dos pais nos filhos. Refere-se à lei da hereditariedade. Isso não significa receber a penalidade ou a culpa pelos erros, mas sofrer as consequências dos atos errados cometidos pelo antepassado. Quando uma pessoa bebe, o Senhor não culpará os filhos e os netos e outros descendentes porque ela bebeu, mas permitirá que a natureza siga o seu curso normal e os seus sucessores tenham ou não tendência ao alcoolismo. Isso aqui é só um exemplo para poder elucidar o problema dela. Eu quero convidar você que está acompanhando a gente no Facebook da 93 FM agora, na nossa live, no programa inteiro hoje. Compartilha aí nas suas redes aí com seus colegas, seus amigos, seus vizinhos, seus irmãos, para que nós tenhamos aí mais gente acompanhando essa nossa reflexão do debate de hoje, que parte de uma constatação de uma de nossas ouvintes. Aí eu pergunto para os queridos irmãos de maneira objetiva, maus pais ou maus filhos serão necessariamente maus pais? Existe essa tendência mesmo da pessoa não conseguir reverter esse quadro, não evoluir, não melhorar, não ter aprendido, porque eventualmente você tem coisas na sua vida que você muda,
que você tem uma transformação por conta da ação de Deus, por conta de uma experiência, até por conta de uma reeducação nessa área específica. É só falar, por exemplo, de reeducação alimentar. A pessoa come mal porque aprendeu a comer mal, não quer dizer que ela vai comer mal a vida inteira. A pessoa nunca foi inspirada ou estimulada a ter uma prática esportiva e não quer dizer que ela não venha a ter. Quer dizer, você não precisa ficar condenado a esse tipo de coisa. Mas quando se trata de educação, ela é mais complexa, ela é muito complexa. E a pergunta que eu faço aqui aos nossos debatedores é essa: bons filhos necessariamente serão bons pais? Maus filhos necessariamente serão maus pais? Na verdade, a gente não pode declarar isso, porque nós sempre vamos estar vinculados às nossas escolhas, às nossas decisões, né? Então a gente tem maus filhos que em algum momento se apercebem do seu comportamento e mudam. O ponto de inflexão é sempre essa conscientização, como já foi dito aqui, essa conscientização e essa não só a vontade de mudar, como de fato a decisão de mudar. Então, maus filhos podem ser bons pais, bons filhos têm uma tendência maior a serem bons pais, porque tiveram uma boa relação. Agora, é sempre interessante a gente perceber que é uma decisão. É uma decisão acertar, é uma decisão errar. O que a gente só tem que tomar, às vezes, muito cuidado é com esse peso que se dá, como se Deus tivesse prazer em estar punindo os nossos erros. Deus, ao contrário, ele tem um prazer dele é que a gente se arrependa, é que a gente mude para que ele possa abençoar a nossa vida. Então, muitas das consequências não é simplesmente uma punição de Deus, tipo assim, agora Deus vai se vingar de mim. Deus não tem essa atitude. Essa atitude é humana, não é divina. Né? Isso, é resultado das nossas atitudes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem gente que fica preso nisso, dessa vingança de Deus. Deus está agora me punindo, e aí cruza os braços. E na realidade não é isso que ela tem que fazer. Né? Tem uma questão que eu faço já há 30 anos, com aqueles casais que pedem aconselhamento para o casamento, né? Sim. E aí eu faço algumas perguntas, e uma coisa que eu constatei na maioria é o seguinte: não queremos ter um casamento igual dos nossos pais. Sim. Tá? Porque nenhum casamento é perfeito, nenhuma família é perfeita, então não queremos. O que eu constatei, né, desse grupo que depois de casado ficou na igreja tudo, que alguns repetiram aquele modelo que eles disseram que não queriam ter. O modelo então, é muito forte. que eu quero destacar isso, o modelo, ele é entranhado na pessoa. E as pessoas repetem o modelo sem se dar conta. Verdade. Podemos ver isso por duas vias. Por uma via espiritual, estabelece-se o conceito de maldição. Ou seja, maldição enquanto uma forma, um princípio, como foi dito aqui pelo pastor, que não está sendo obedecido. Por uma outra via da psicologia, é aquilo que você não se dá conta, você repete. Inconscientemente você então repete. Então agora, não é uma regra. Eu também conheço, tá? Foram minhas ovelhas, 4 irmãos negros criados na favela, sem pai, sem mãe, e são doces, são maravilhosos. Então também isso não é regra, tá entendendo? Agora, eu só quero destacar que o modelo, ele é muito forte. Tá entendendo? E se você considera o modelo como sendo uma brecha, o inimigo se apropria. E se a pessoa não se der conta, a tendência é repetir. Não é uma regra, mas é muito forte. Então não é uma regra. Você não pode condenar uma pessoa, aquele menino tá ouvindo a gente agora? Que ele foi teimoso, rapaz. Ô sujeitinho teimoso, moleque. O moleque aprontava tudo, toda hora, tinha alguma coisa, derrubava aquilo, armava aquilo outro, desobedecia pai e mãe, xingava e tal. Aí agora ele casou e a mulher dele tá grávida. Quer dizer que ele vai repetir? Não, claro que não. Você está entendendo? Porque eu fico imaginando que a pessoa acha que vai repetir. Na vida da pessoa, sim. Né? Eu também tenho a experiência. Só pedir o pastor Jean falar um pouquinho mais alto, todos os nossos debatedores expondo um pouco mais essas vozes lindas e maravilhosas. Por Principalmente se Cristo entrou na vida da pessoa, né? Eu tenho muitos exemplos de pessoas que copiam os modelos dos seus pais, às vezes até pioram esse modelo, estabelece um modelo ainda pior. Mas eu também tenho exemplo de pais. Esses dias um amigo meu falou assim: cara, eu tenho que levantar muito a mão pro céu, porque os meus filhos não têm nada a ver comigo. Eu dei muito trabalho pros meus pais. Agora, eu era muito rebelde e os filhos são uma benção. Quando copia, o pior não é necessariamente um copiar,
repetir sem se dar conta. Porque imagina, como é que uma pessoa vai fazer alguma coisa copiando que ela quer se dar mal? Ela não quer se dar mal. Porque, na verdade, a força da imitação e do exemplo é muito grande. A gente grava postura, a gente grava o jeito de entonação de voz. Então a gente repete isso muitas vezes sem controle. Você, sei lá, tem pessoa que fica assim, que descansa assim, o pai. Aí daqui a pouco tá lá um menino lá, você tá fazendo o quê? Tô descansando, mas você começou isso quando? Ele não sabe, se pega, às vezes diz assim, caramba, eu tô fazendo igualzinho o papai. Isso tô falando uma coisa simples. Quanto mais numa coisa completa. Aqui em casa, eu fui criado, olha as expressões. Na minha casa não era assim. Entendeu? Eu fui criado assim, você começa uma série de expressões que revelam um comportamento adquirido ao longo da caminhada dentro da casa. E que agora o chefe da casa, ou a chefe da casa, é a fulano ou fulano tá acompanhando a gente. E eu queria deixar claro que ainda, eu disse, a maldição vem de Deus, porque é o que a Bíblia revela, mas esse é um ato de misericórdia. A própria maldição de Deus se constitui um ato de misericórdia, porque a finalidade é tirar a pessoa desses... E a cruz do Calvário, né? Que quebra, anula, desde que haja arrependimento. E trazer ela para o caminho da verdade, né? A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ama, disciplina quem ele ainda tem como filho. De forma que se alguém não tem disciplina sobre a sua vida, se não tem nenhuma correção sobre a sua vida, ele tem que se preocupar mais do que quem está tendo disciplina, porque ele está sendo tratado como bastardo. Agora o interessante é não cruza o braço, o braço e aceita do tipo, é punição, é maldição. Não, muito pelo contrário. A pessoa tem, exatamente, tem que se levantar, decidir mudar e entender o seguinte, muitas vezes, para o comportamento de um filho mudar, o comportamento do pai tem que mudar, porque é o pai que percebeu, é o pai que é mais maduro, é o pai que é mais velho, é o pai que já fez a análise lá na frente de como começou e a consequência. Então, é o pai que muitas vezes precisa mudar, assumir para o filho que errou, né? Mudar as suas atitudes, aquilo que fala. Quantas vezes as crianças ouvem coisas que não precisam ouvir, né? E às vezes não está falando com a criança, não, está falando com outro adulto, está falando com o pai, está falando com o marido, está falando com uma amiga. Então, se o pai não muda, o filho não muda. O comportamento dos filhos espelham as nossas atitudes e a gente tem que mudar. Eu vou dar para vocês um exemplo para vocês darem uma opinião de vocês sobre esse assunto. A gente acompanhou e tem acompanhado aquela tragédia na Muzema. Sim. Naqueles 2 prédios ali, famílias inteiras vieram a falecer. A família do pastor Cláudio Rodrigues e da sua esposa, a Dilma. A Dilma foi sepultada agora recentemente, segunda-feira, ou terça, domingo? Eu não lembro, eu estou tão assim que eu acho que, mas foi no feriado, terça-feira. E ele foi sepultado no domingo anterior, uma semana e pouco antes. Então eu estive lá. A igreja presente, eu ouvi 2 testemunhos importantes sobre a filhinha de 10 aninhos. Na semana anterior, no enterro do pai, pastor Carlos, que lá estava conduzindo a cerimônia, ele disse que se aproximou dela para dar a ela uma palavra de tranquilidade, de paz, e ela disse, pastor Carlos, eu estou à sua disposição. Olha. Se o senhor precisar de mim, é só me chamar. Que coisa. Agora, no enterro da Dilma, a cunhada dela disse a seguinte expressão, que a Clarinha, quando foi sair de casa com uma outra tia com quem ela está, a tia pegou para levar para o colégio e ela falou assim, não tia, eu não saio de casa sem orar. Papai me ensinou. Eu não saio de casa sem orar. Olha o modelo. Aí a tia disse, estou aprendendo com você. Amém. Então, o modelo, a maneira, aquilo que a gente pode inserir na vida dos nossos filhos, até aquilo que você nunca fez. Você nunca fez. Seus pais que queriam orar e você dizia assim, não, Deus me livre, não vou orar, mas agora você vê de uma outra forma. Olha, renove os seus comportamentos e fica aqui uma palavra, não saia de casa sem orar. É a lição da Clarinha que aprendeu com seus pais e que fica para nós todos como um exemplo. São 11h30 aqui na 93 FM, 11h30. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM, acompanhando o nosso Debate 93, que privilégio enorme ter você com a gente aqui na 93 FM. Marcela Bastos. Olha, um homem foi preso em flagrante na tarde da última terça-feira lá em São Paulo,
depois que ele acabou confessando que matou uma menininha chamada Cauane. Ela tinha 6 anos e ele confessou que fez isso por vingança. A garotinha, ela estava desaparecida desde a madrugada do dia 17. Como é que foi isso? A mãe dela notou a falta dela na cama onde ela estava dormindo e já foi dito que a mãe tem um sono bastante pesado. O suspeito disse que naquela madrugada, depois que ele bebeu e depois de um desentendimento com a mãe, e ontem ele deu um depoimento para a polícia e esclareceu que esse desentendimento foi por causa de um prato de comida. Ele levou a menina com ele para fora de casa, sem que ninguém percebesse, e matou a menina por vingança. Já que a mãe dela não quis me dar um prato de comida, eu a matei, foi o que ele disse. E aí a gente pergunta, alguma vez na sua vida você já se vingou de alguém? Como é que a gente foge dos ímpetos de vingança? O que é que a Bíblia nos orienta? Eu quero começar a ouvir aqui o apóstolo Cássio Mariano sobre esse assunto, apóstolo. Por favor. Entender esse texto aqui não é fácil, porque primeira coisa, vamos avaliar a questão do relacionamento dessa mulher com este homem. E quem nós estamos colocando dentro da nossa casa? Até onde podemos dar tamanha confiança, sem ter um levantamento de fato, quem é a pessoa que as portas estão abertas. Então já vem, esse é o primeiro ponto que eu queria avaliar aqui juntamente com os debatedores. O segundo ponto é que uma vez que fez tamanha brutalidade, tem que ser paga a nível de justiça. Esse é o segundo fato, segundo ponto. E o terceiro ponto é que, uma vez colocando isso para a igreja e para nós jamais temos que ter esse comportamento de vingança. E até porque Jesus nos ensina em Mateus que devemos amar até os nossos próprios inimigos e jamais agir com vingança. Então, Jesus, a Bíblia, condena esse tipo de comportamento. Agora, se a pessoa não tem Jesus no coração, não é crente, não vive os valores cristãos na vida, certamente ela vai ter um comportamento desse, que é um comportamento perverso, maligno, e é digna também de um cuidado não só emocional, mas psiquiátrico. Porque uma pessoa que comete uma coisa dessa não é uma pessoa que tem um equilíbrio normal. O que mais me preocupa é exatamente isso que o irmão começou colocando, ninguém é obrigado a ser pai e mãe, né? Mas a partir do momento que você tem uma criança em casa, se a criança ficou na guarda do pai ou se ficou com a guarda da mãe, tem que se pensar muito bem quem é uma outra pessoa que eu vou trazer para dentro dessa casa, né? Porque não vai ser o pai, não vai ser a mãe, é alguém que vai ter que tratar, é alguém que vai ter que educar, é alguém que vai estar junto. Então tem que se tomar muito cuidado. Algumas mulheres decidem o seguinte: não, enquanto os meus filhos não estiverem grandes o suficiente para não vou namorar ninguém, não vou casar com ninguém. E não fazem errado não, porque tem que se ter muito cuidado com quem vai se trazer para casa. Agora, isso é mais do que vingança, né? Talvez passe aí sim por uma questão da doença, mas infelizmente hoje eu comecei muito cedo a minha vida profissional, inclusive trabalhando dentro de um presídio, exatamente fazendo dessa diluição, se era uma deficiência, né, se era uma doença mental ou se era de fato só uma maldade que levou as pessoas a praticarem crimes e crimes hediondos, né, e a grande maioria era só maldade, não era doença mental. Em que pese a importância da família aqui, do aspecto que envolve casar com alguém, namorar alguém, se juntar com alguém e levar esse alguém para dentro de casa. Neste episódio aqui não foi isso, né, Marcela? Não, ele não era namorado, nem marido dessa mãe. Não? Não, eles vivem numa invasão. Eles invadiram esse espaço, eles vivem num lugar que era um prédio. Então ele não tinha nenhum relacionamento com essa mãe? Não. Então ali eles todos vivem numa certa comunidade, todo mundo conhece todo mundo entra. Então, o que se entende... O que eu queria ampliar porque, a partir dessa ainda, fala, né? É o seguinte, é que no interior e nos bairros mais distantes, nós temos ainda esse hábito. Sim. Pessoas que passam na porta da nossa casa e pedem um prato de comida. Um prato de comida. Tem. As pessoas pedem isso. Está diminuindo, tem certos lugares que isso não existe mais. E se a pessoa disser que não tem, a reação, eu estou preocupado com isso. O tipo de reação que pode brotar a partir do momento. Quer dizer, você está lá e se você não tem, você tem que dizer que não tem. Ou se você está inseguro com a pessoa, porque nós não estamos naquele tempinho só tem anjo andando por aí e tal, porque houve um tempo que era mais tranquilo.
Mas é esse tipo de reação que a pessoa pode ter na porta da casa, pode ter na porta do carro, pode ter na porta de uma igreja. Sim. Pode ter por quê? Porque é a reação que o indivíduo tem quando alguém lhe nega alguma coisa. Por quê? Porque tá com crack, porque tá com droga, porque ele tá ali doido, Bebida, e aí, né? hein? Bebida. Bebida e demônio. Claro. JR, quando você anunciou Não pode esquecer dele. esse fato aqui, na minha mente veio claramente texto bíblico que fala que o mundo jaz no maligno. Sim. Coisa do maligno, dessa sociedade degradada, em que o inimigo degrada a pessoa e leva uma pessoa, um homem, a fazer tamanha atrocidade. Então, assim, sem questão reducionista, mas é uma questão, literalmente, no meu entendimento, de uma ação do maligno, que vai a pessoa para droga, vai para o álcool, vai para isso, para aquilo. Quanto à questão do desejo de vingança, ele está presente e é revelado na Bíblia logo após o pecado ter entrado no mundo. Sim. Com os dois irmãos, Caim e Abel. Ok? Então ali, Caim, ele teve inveja e a inveja suscitou nele uma questão de vou fazer uma vingança. O que Deus disse para Caim? Sobre o teu desejo você deve prevalecer. Então, assim, existem situações que as pessoas nos fustigam propositalmente ou não propositalmente, mas nós interpretamos como se fosse proposital, porque às vezes a gente tem um espírito de perseguição também, que acha que está todo mundo contra a gente, o que não é verdade. Então, aí, o que acontece? A gente tem aquele sentimento que brota de poder direcionar o outro. Pode ser uma palavra dura, pode ser um empurrão, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Está na Bíblia, gente. Sobre o teu desejo deve prevalecer. E no Novo Testamento? Nós dominamos esse desejo, no Novo a gente Testamento? tem condições. Não diria nem que nós dominamos. É o Espírito Santo que domina. Mas porque a gente no Novo pode Testamento, dizer não. No Novo Testamento, o que está dito? O fruto do Espírito. Isso aí. É isso. Marcela Bastos, a gente tem aí uma mudança de linha de raciocínio. Se por um lado a gente tem uma pessoa com toda essa vingança, e a gente sabe que existem pessoas que recebem o apoio durante algum tempo e quando se nega esse apoio, quando não se pode mais dar esse apoio, a pessoa reclama como se nenhum apoio tivesse sido dado. A gente tem que ter cuidado sim. É uma questão muito séria e muito importante de ser tratada. Se por um lado você tem uma pessoa com uma maldade suficiente para produzir uma vingança neste nível, pegar uma menina de 6 anos, fazer o que esse cara fez com essa menina por vingança, porque ele foi, segundo ele, isso aqui a gente não sabe se é isso, ele que falou. Ou seja, é uma situação assim, e o que ele falou é um grande absurdo. Você tem, por outro lado, pessoas generosas, que são capazes de abrir mão do seu tempo para investir no tempo de outras pessoas. Exatamente, que é a história da curitibana Janaína. A Janaína, ela está desempregada e decidiu ocupar o tempo livre dela entre as tarefas de casa e os cuidados com os 2 filhos, porque ela é casada, para se doar e ajudar a quem precisa. Ela fez isso em um post que acabou viralizando no Facebook e eu vou ler o que ela escreveu no post. Ela diz assim: se você está precisando de companhia para ir em alguma consulta médica, se tem uma mãe ou uma vozinha que precisa, ou você que acabou de virar mamãe e está precisando de uma mão amiga para passar uma vassoura na casa, dobrar uma roupa, passar um cafezinho com bolo de fubá, ou mesmo para olhar o seu baby enquanto você toma aquele banho mais demorado, ou se quiser apenas conversar, eu estou aqui, escreveu ela. A Janaína contou que a ideia de doar esse tempo para simplesmente ajudar as pessoas surgiu de simples vontade aí de fazer o bem e que ela não imaginava o tamanho da repercussão que essa atitude dela teria. E tem mais, ela disse também que não imaginaria o número de mensagens que ela recebeu de gente que estava procurando por ela apenas para desabafar, ter com quem desabafar. E aí a gente pergunta, o que é que você que está ouvindo a gente em casa, o que é que a gente aqui pode fazer para simplesmente ajudar as pessoas que estão ao nosso redor? Pastor Gia Max, eu começo ouvindo o senhor sobre esse assunto, pastor. Que coisa linda, né? Eu quero louvar a Deus pela atitude dessa moça, da Janaína. E como a gente disse aqui hoje, estamos aprendendo. Né? Eu, particularmente, nunca tive uma ideia dessa. E estou aprendendo com a Janaína. Bom, como cristão, a gente sabe que essa é a nossa proposta, conduzir pessoas a caminhos melhores.
Mas, em geral, a gente pensa isso só na questão da propagação do evangelho, não de atitudes simples assim do dia a dia. E eu acho que essa ideia tem que ser multiplicada, tem que ser reproduzida por outras famílias, por outras pessoas, porque aí a gente vai realmente melhorar o mundo. Meus parabéns aí a Janaína. A JR citou a questão do interior, né? E aí, quando eu li isso aqui, eu lembrei muito da minha infância. Porque eu nasci em Osasco, São Paulo, não era uma cidade do interior, mas era muito comum isso. Lembro quantas vezes a minha mãe não acompanhava alguém ganhava neném, ela não ficava lá na casa da pessoa, não ia ajudar. E quantas vezes eu não ia com ela, né, só para acompanhar uma senhora mais idosa numa consulta médica. Se fazia isso de uma forma natural, se fazia pelo vizinho, se emprestava aquela coisa, se você trazia uma xícara para dar um pouco de açúcar, depois não se cobrava de volta, não. Lá na frente precisava de café, fazia a troca da xícara do café. Então, é interessante como isso era uma coisa natural e que a gente vem perdendo. O amor, de fato, está se esfriando, né? E hoje é muito comum a gente ler isso aqui, eu fico pensando, nossa, a gente às vezes mora num edifício com vários apartamentos, você não sabe nem o nome do vizinho da frente, né? Eu me lembro que isso me mexeu muito comigo quando o meu vizinho de porta, eu fiz uma viagem, voltei, uns meses depois encontrei a esposa, falei, tudo bem, seu marido tá bem? Ela falou, meu marido faleceu em dezembro, eu estava viajando, faleceu em dezembro, e já tinha 3 meses, e literalmente não sabia, porque você não vê mais a pessoa, você não encontra mais. Não tem isso de descer, de ficar todo mundo brincando na rua, daquela cadeira, né, que se colocava na porta dos muros e as pessoas ficavam trocando informação. Então, que a gente comece a fazer isso na nossa vizinhança, na igreja, né? Na igreja é um local que a gente estimula isso, né? Mas é interessante, faz a gente pensar o quanto nós estamos distantes de uma boa educação, né? Porque isso é educação. Tem uma questão para pensar. O que é o evangelho? Isso aí. O que é o evangelho? Isso aí. Evangelho é falação ou evangelho é vida em ação? É olhar para Jesus. É ser simples como Jesus. Jesus abraçava as crianças. Sim. As pessoas que precisavam, ele ajudava. Tá? Então, a prática do evangelho deveria nos levar e deve nos levar nesta direção. Uma outra coisa, a marca desse tempo é o individualismo. Então, no individualismo farinha pouco, meu pirão primeiro. Não importa o que é do outro, o que é para mim. Ok? E o individualismo leva a pessoa a não se preocupar com o outro. Tá? Terceira coisa que mostra que esse fato, tem muita gente precisando de trabalho, mas tem muita gente precisando de ser atendida, cuidada. Tem muita gente necessitada, tem muita gente trancada num apartamento, num condomínio de atenção. Quarta coisa, o que está dando mote no momento hoje? É serviço, é oferecer serviço, tá entendendo? Eu ofereço um serviço. Então, as pessoas não estão oferecendo propriamente produtos, mas oferecendo serviços. E esta jovem aqui, ela ofereceu um serviço, tá entendendo? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que mais bem-aventurada a coisa é dar do que poder receber. E é interessante que é um serviço gratuito, né? Ela não está cobrando por esse serviço, não. Ela está dizendo, estou me disponibilizando no meu tempo livre. Agora, observa bem o seguinte, quando isso. você vai na internet, quando você vai fazer alguma coisa na internet para poder pesquisar, hoje você encontra na internet receitas para tudo, muita coisa gratuita. Sim. Aí você fala assim, muito bonzinho. Não. Eles vão, isso se chama gatilho, que vão te atrair para uma outra coisa, falar assim, não, se você quer mais, clique aqui. Não é o caso dela. Não mas hoje as pessoas oferecem alguma coisa e tentam fisgar. E observem que isso é uma apropriação indevida daquilo que está na base do evangelho. Existe um texto na Bíblia que Jesus falou algo muito interessante e para os seus discípulos, que foi uma lição de ensinamento tremenda. Ele disse assim, estava nu e não me vestiste. Estava enfermo e não me visitaste. Estava preso e não fosse me ver. Estava com fome e não me deste de comer. E aí os discípulos tomaram a palavra, um deles lhe falou, Senhor, quando te vimos assim? Aí ele responde, quando fizer a um dos pequeninos, estará fazendo a mim. Então nós igreja, todo o povo, nós podemos fazer ao bem. Temos como fazer o bem. Temos como ajudar o necessitado, o caído, não só na pregação do evangelho, mas dar um café com Cristo, um café na madrugada, uma roupa, separar uma roupa,
e dar às pessoas, e ajudar pessoas, já deixar uma cesta básica, ou tirar um quilo de alimento. E às vezes uma coisa mais simples até, temos né? como aquele abraço que você dá em alguém. Aí é uma simplicidade, dia, mas de uma importância muito nobre. Sim. Porque tem gente que está querendo se matar. Isso e tem aí. pessoas que por um abraço deixam de fazer. Um abraço. Sorriso. E a igreja é um interessante. espaço em que isso tem que ser dito, né? Uma mulher ajudando a outra, um jovem ajudando o outro, de acompanhar uma pessoa mais velha. A gente tem espaço na igreja para fazer isso. E as pessoas isso. já não é querem ter mais tempo de ouvir. Isso é importante, a função dela, porque ela tem tempo para ouvir as pessoas. Foi isso que me chamou muita atenção na atitude dela, porque esse assistencialismo a igreja até faz, ela presta, né? A mutirão. Faz, sim. A gente promove muito isso. Só que ela foi em coisas do dia a dia, coisas simples, né? Ajudar a varrer uma casa. Eu não me lembro da igreja se mobilizar a isso. E às vezes isso atrapalha muito alguém, ainda mais uma senhorinha, alguém idoso. Isso marca, visitar, ficar com o bebê enquanto você toma Nós temos banho. uma família que tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro. Eu e meu marido estávamos nessa ocasião viajando, foi perto do Natal, e o homem, né, o chefe dessa casa, faleceu. Nós estávamos longe, eles tinham 2, 3 semanas no Rio. E foi muito interessante porque imediatamente, mesmo de longe, a gente acionou quando nós soubemos, e o pessoal foi fazer comida, varrer a casa, resolver funerária, que eles não conheciam nada, não conheciam ninguém, né? E até hoje essa família está com a gente com uma gratidão enorme, porque assim, fizeram pela gente coisas que os nossos parentes que são de outro estado não estavam aqui, não sei nem se eles fariam. A igreja tem esse propósito, a igreja precisa fazer isso, a gente precisa olhar, né? O que chama atenção é essas coisas simples, mas é isso que marca. Você não esquece uma pessoa que vai fazer uma canja para você. Você não esquece uma pessoa que vai varrer a sua casa. Cuidar do seu filho para você poder dormir um pouquinho para ter disposição no dia seguinte. Você não esquece coisas pequenas. As coisas grandes são importantes, mas são exatamente nas pequenas coisas que a gente vê o carinho do outro. Por isso, o momento do abraço, por isso perguntar, você vai quer que eu vá com você, vozinha? Quer que eu vá com você? Essas questões do médico, acompanhar num exame, numa consulta, essas coisas que parecem pequenas são de fato aquilo que a gente leva e guarda para o resto da vida. Até aquela ética antiga que nós éramos pequenos, eu sempre tive esse ensinamento de pegar uma pessoa mais velha, atravessar a rua, de pegar uma pessoa que está fazendo feira, pegar a bolsa, levar até em casa. Essas coisas parece que já foram embora. Da benção. Cavalheria. Como o pastor falou, essa é a época do individualismo. Tem uma questão aí importante quando você fala isso, pastor, de poder pegar a bolsa, tudo, né? Atravessar a pessoa, atravessar a questão a é rua. assim, por que as pessoas fazem isso? Por quê? Aprenderam. Não, tiveram... Não é questão de aprendizado. Todos nós temos em nós, mesmo o pecador, tem um fôlego inato de fazer o bem. Você tá entendendo? E interessante que eu me lembro que quando eu era adolescente, algumas vezes que eu fiz atravessar um cego, ajudar a atravessar a rua, tudo, não te dá uma satisfação? Muita. Não dá uma satisfação. Quando eu coloco da aprendizagem também, porque, por exemplo, eu lembro do meu filho, ele tinha 4 anos. Eu desci com ele para ir ao mercado, e aí quando eu desci, ele se posicionou do lado da rua e me colocou do canto da calçada. E eu falei com ele assim, não, mamãe que vai. Ele falou, não, papai faz assim. Então, esse olhar dessa aprendizagem e vai seguindo. Ele depois faz hoje com a esposa, vai fazer quando fazia com a irmã, porque se aprende exatamente isso. Há essa tendência natural de tentar ajudar, de fazer pelo outro, mas são coisas que a gente precisa ensinar aos nossos filhos também, para que a gente vá formando essa índole, esse caráter de poder ajudar o outro. É importante. São 11h49 aqui, minha gente, na 93 FM. 11h49. Estamos juntos no Debate 93. E agora os moradores de Caxias são aí de uma alegria, todo mundo rindo. Eu vou pedir, quem que eu vou pedir para ler esse quarto assunto aqui do... Marcela. Claro. Então, sabe por quê? A Caroline de Oliveira tem 27 anos, ela mora onde?
lá na minha terra. Ah, é? Duque de Caxias. E ela tá fazendo estágio aonde? Na NASA. Olha. A jovem Mas estuda... essa NASA é a NASA mesmo? É óbvio, lá nos Estados Unidos. NASA. Tá, mas não tem NASA em Caxias. Porque tem colchão agora. Colchão não é. Travesseiro? Não tem NASA em É, Caxias. O que a NASA Caroline fez? Oliveira está O lá. apóstolo que é um cara muito inteirado, envolvido. O travesseiro da NASA, você acha que a NASA fez um travesseiro mesmo? Acredito que elaborou, né? A espuma e a forma de da melhor densidade para que tenha um diz que é o conforto. princípio para os astronautas. É por isso que ele fala que é da NASA. Eu acho que é isso. Será? É, sim. Eu acredito que o princípio é assim. De Com todo certeza. modo, Principalmente a O preço, anatomia. de pelo todo menos, dá a modo, impressão que Mas, é. mas Ainda não está lá nas estrelas. todo então, modo, fica então a essa, dúvida. essa menina aí é NASA mesmo. Sim, senhor. Teve um jogador do Vasco também com esse nome. Caxiense que tá NASA, lá na não NASA. teve? Só tá falando dos caxienses, Hã? tá vendo? É o Olha quê? só, os caxienses se manifestem, Caiu, por né? favor, me ajudem. Tá falando dos caxienses. A caxiense tá lá na NASA, uai. Na Uai. NASA de verdade. Caxias está indo para o espaço. Engraçadinho. Não, os caxienses podem se manifestar. Não em é, meu ué, a favor, NASA? por favor. NASA. Ué. Onde fica Não, a NASA? nos Estados Unidos, Elaine? no É, caso nos Estados dela, que ela Unidos. tá no em Cabo- Porto- Né, tem que ver se ela vai em Canaveral? Cabo Canaveral ou você tá lá, né? Não sei se Na é Costa Leste, na mas Costa Leste, na eu Costa, acho que ela tá na Costa Leste. Costa Leste ou Costa Oeste? tem a Não, Leste. só fica na Costa Leste. Não, a gente tem em Cabo Canaveral e tem alguns escritórios também em outros estados. Mas não ela tá, deve acho estar que no Cabo Canaveral. É, não sei, porque É, na não matéria sei. não Mas dizia, mas você eu vou não pesquisar. sabe, você que é de Caxias, está tão interessada Eu na vou conhecer matéria. a Caroline depois. Caroline. Tá? Vou atrás da Caroline, que ela ainda está lá. vai E pra ela NASA. está estudando uma semelhança entre as diferentes galáxias do universo, porque ela vai aprimorar o mestrado dela. A Caroline é formada em astronomia pela UFRJ, conseguiu uma bolsa de estudos e disse que nunca pensou que um dia ela poderia estar lá estudando na NASA, já que ela acabou passando por muitas dificuldades para poder concluir a faculdade, mas acabou não desistindo, graças a Deus. Eu estou né? muito orgulhoso dela. E porque ela é vai alguém voltar que para Caxias lutou, no né? final desse mês. É tá? Na área verdade. dela é É uma área difícil. sensacional. Estou muito difícil. orgulhoso dela. Ela Caroline. volta para Caxias no fim desse mês, mas já tem planos para retornar lá para os Estados Unidos. Eu não sei quem conhece ela. Eu conheço a questão Caroline? do Cabo Canaveral. Não, Caxias? lá a NASA. Não, a NASA. NASA? Caxias também conheço. Né? engraçadinho. Mas é algo... É muito gostoso visitar, porque quando você vai vendo os documentários, a gente que tem Deus, você chora de ver a grandiosidade de Deus, né? Eu espero que se ela se ela não for evangélica, que isso tenha mexido com Sim, ela. mas Porque não com- tem mexe como com olhar ela. tudo aquilo e pensar que Deus não existe, que aquilo é só fruto do acaso. Olha, Não existe. os ouvintes de Caxias estão se manifestando aqui. Graças a Deus. Caxias, minha Estamos já terrinha nos amada. conterrâneos. Caxias, terra de cheiroso. Não entendi isso aqui. Terra de cheiroso? Bom, a gente é cheirosinho. É pobre, O que mas ela é quis cheirosinho. dizer com isso, eu não sei, mas a gente é cheiroso. Toma banho, usa perfume. Ué, eu não estou entendendo Muita por coisa que é boa isso em aqui. Caxias também, não entendi. Não é terra de Tenório que ela quis botar, não sei. Bom, cheiroso para Tenório. Que corretor é esse? Que corretor? A gente coloca a culpa no estagiário, a gente coloca a culpa no corretor, mas nesse caso aqui não dá, não. sei. Então, essa menina que teve um sonho, Que que bonito. batalhou por esse sonho, é aqui de Caxias, da nossa querida e amada Baixada Fluminense. Que lutou contra as dificuldades, não parou. E ela seguiu e tá na NASA, Que bonito. fazendo um mestrado. E aí a gente pergunta, alguma vez você achou que um sonho seria assim impossível, mas acabou lutando e acabou conquistando? Deus abençoa assim todos os sonhos ou apenas aqueles que são da vontade dele? E aí, queridos debatedores? Tem um versículo na Bíblia, lindíssimo no livro de Salmos. 37. Deleita-te também no Senhor, E e Ele concederá o desejo do teu coração. Uma compreensão sobre Deus, que é o Deus tirano, que frustra. Você quer isso? Não vou dar. É que não vou dar. Deus tem prazer em poder abençoar. Né? Agora, é claro que Ele tem um propósito para cada um de nós, e na medida em que nós nos aproximamos desse propósito, nós vamos tomando conhecimento disso e vamos avançando. Uma pessoa pode ter um sonho realizado, mesmo que não seja este o sonho de Deus para a vida dela, mas não vai ser legal. Entendeu? Não é legal, porque o bom mesmo é quando ela pode caminhar em direção àquilo que Deus tem. Eu quero ressaltar, vale a pena sonhar, porque o sonho, ele é que alimenta o sono. O sonho, por que as pessoas perdem a hora no trabalho e elas, no sonho? Porque ela está cansada, o corpo fala, sonha para você descansar mais Isso um aí. pouco.
na vida, o sonho alimenta a vida. Quem não tem sonho, não é? O grande discurso do Martin Luther King, eu tenho, né, um sonho. Então, o sonho é E importantíssimo. sonhar e trabalhar pelo sonho, né? Não, porque tem gente que sonha muito e faz muito pouco. E, na verdade, o esforço né? Só idealizar não adianta, mas trabalhar, ter o pé no chão, né? Se esforçar, porque Deus abençoa o nosso esforço. Mas estou falando do Salmo 37, mas o Salmo 126 também vai fazer uma alusão deles saindo da Babilônia, indo para Sião e dizendo, era como um sonho. Mas na verdade era uma realidade. Isso aí. Então é um Deus que realiza sonhos. Tem prazer e nisso. traz a realidade desses sonhos. Então vale a pena sonhar os sonhos de Deus e Deus também realiza os nossos sonhos pessoais. E esses sonhos que começam com a frase, quem me dera, né? Dá a entender que você não tem nem esperança suficiente para ver aquilo acontecendo. Aí já sai E perdendo, de repente né? acontece e você vê que foi o favor de Deus. Eu concordo com o que foi dito. Deus, ele tem prazer em realizar os sonhos dos seus filhos. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. E ele não impõe que esse desejo seja o dele, né? Se o próprio Deus for o seu deleite, ele vai estar tranquilo em realizar os seus sonhos pessoais. Por exemplo, aqui tem pessoas que têm um desejo de ser militares, um exemplo, um sonho de criança, a pessoa quer ser militar. E aí a pessoa fala assim, mas o sonho de Deus para ele é que ele seja um pastor. Ele não vai deixar de ser pastor porque ele é militar. Então ele tem que ter a sabedoria, vai realizar o sonho dele pessoal e vai seguir o ministério. Sem abandonar o chamado. Eu sem abandonar o chamado dele. Pensando nos pais do nosso querido irmão Moisés e imaginando uma conjectura, né? Imaginando assim, ó, meu filho no futuro vai tirar a gente dessa escravidão. Ele vai liderar o nosso povo. Você acha que passava isso na cabeça deles? Não. Conhecendo a história bíblica, isso passava na cabeça de Moisés? Não. Mas imagine só, se dissesse para ele como foi dito, que isso aconteceria, ele tremeu nas bases e disse, eu não tenho condições, manda meu irmão, eu não tenho condições, eu não tenho essa habilidade, não tem jeito, eu não tenho essa habilidade. Mas Deus capacita de uma forma extraordinária as pessoas a quem ele resolve para mostrar que o poder é dele e não nosso. E é muito especial quando nós reconhecemos que nossas vitórias resultaram de uma ação divina. Com certeza. Isso aí. E a gente dá glória a Deus, porque senão nós vamos começar a dar glória a Deus, assim, entre aspas, assim. Tem um amigo meu que fez um teatro, quem tá vendo aqui pelo Face vai poder acompanhar, mas era mais ou menos assim, o cara dizia assim, glória a Deus. E apontava para ele mesmo. dava glória a Deus e apontava, ele colocou o nome dele nas costas, assim, grandão, e aí apontava, glória a Deus, só que estava apontando para ele. Para ele mesmo. Então, às vezes, nós temos a menção de glorificar a Deus, mas no coração ou na mente nós estamos dizendo assim, no fundo, Estamos foi. longe, né? Tem Fala, tem Desidério. no livro de Juízes, creio que é Gideão, né? Gideão, a compreensão que eu tenho é que ele era um homem forte, mas ele estava acovardado. Sim. E Deus o chama e fala assim, vai nesta tua força. Deus capacita, como você disse, e às vezes nós não observamos e não vemos que ele tem nos capacitado para isso e nos acovardamos. Então Deus fala assim, vai nesta tua força, vai neste teu empreendimento. Andar com Deus sempre é uma relação de cooperação, não é? Tire a pedra que eu faço o milagre. Ou seja, faz aquilo que está do teu alcance. Essa menina estudou e Deus está abrindo portas para ela. Uma de nossos ouvintes diz que está com 48 anos, está no 6º período de biologia na UFRJ e está dizendo nada é impossível para aquele que crê. Verdade. Vamos trabalhar, gente. Tem muita coisa boa, tem desafios bem especiais que nós podemos desfrutar com a bênção e a graça do nosso Deus. Estamos juntos no Debate 93. E vamos dar parabéns também à pastora Viviane Guedes, do Ministério Vida Plena, em Palhada, a pastora Cida Fidelis, da Igreja Vivendo em Graça, em Nova Iguaçu, o pastor Carlos Roberto, da Assembleia do Poder de Deus, em Itaboraí, o pastor Sócrates de Oliveira, que é o secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, o pastor Ronaldo Marques, da Assembleia de Deus Ministério Renascer em Cristo, lá em Anchieta, o pastor Rubens Bastos, da Igreja Cristã Carisma, em Santa Cruz, o pastor Genival Leal, da Assembleia de Deus em Saracuruna, e o pastor Paulo Lopes Correia, da Assembleia de Deus em Ilha da Conceição. Para esses queridos irmãos, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a Deus por essas vidas queridas e preciosas, agradecendo aqui também a vida do pastor Giamax. Deus te abençoe, meu irmão.
Obrigado, JR. Deus abençoe os nossos ouvintes. Um grande abraço à minha querida esposa, irmã Misilene, e ao povo ali da ADIG, Congregação Ebenezer, que fica nos bancários. Deus abençoe esse povo lindo. Apóstolo Cássio Mariano, obrigado, um abraço, meu irmão. Muito obrigado, quero mandar um abraço forte para minha esposa, a pastora Aninha, para todos os membros do Ministério de Jeová Rafá. Obrigado, JR, a todos os debatedores. Muito obrigado, pastor Ailton Desidério. Minha querida esposa Simone, que está nos ouvindo. Um abraço para os irmãos da Primeira Igreja Batista em Lins, o convite para que estejam conosco no próximo domingo. E um abraço para o pastor Sócrates, que é secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, que está em assembleia na cidade de Natal. Que Deus abençoe, tenho certeza que alguns lá estão escutando a gente. Pastor Elane Cruz, obrigado, um abraço. Obrigada, eu gostaria só de mostrar aqui, já que a gente está no Facebook, né? Esse é meu novo livro, a gente falou de sonhos aqui, de projetos, equilíbrio emocional, personalidade transformada pelo fruto do Espírito. Ele saiu pela CPAD, está no site da CPAD para quem quiser adquirir, é uma bênção de Deus na minha vida. E eu quero terminar agradecendo a Deus, porque livro é como se fosse um filho, né? Um sonho que você vai projetando e que Deus, graças a Deus, me concedeu. Então, um beijo a todos os ouvintes, a todos os queridos do Ministério Fronteira e ao meu esposo. Tá chegando aqui o nosso querido Gilberto Ribeiro, aqui já no nosso estúdio da 93 FM, informando aos nossos ouvintes que têm orado pelo nosso querido Cícero, que pela graça do Senhor está tendo alta no dia de hoje. E nós queremos agradecer ao nosso Deus e Pai pelas orações dos nossos queridos ouvintes. Muitos irmãos e irmãs clamaram a Deus pela vida do nosso Cícero, que a gente chama de Cisso, que está de volta. Graças a Deus, tendo alta hoje. Vai demorar um pouquinho em casa, tem que dar uma descansada. Não vai não, Marcelo? Já vai botar ele pra trabalhar amanhã? Hein? Não, né? Tem que deixar ele descansar um pouco. Precisa descansar. Agora ir pra casa, né? Porque o hospital, pelo amor de Deus. Um doce de pessoa, querido Cícero, obrigado, gente, pela oração, pelo carinho, pelo seu acompanhamento, pela sua presença aqui ao nosso lado. Nós vamos orar juntos, pastor Jean vai orar conosco, nós vamos apresentar diante de Deus todos os assuntos que nós compartilhamos hoje aqui. Vamos orar por você que está nos acompanhando, ouvindo a 93 FM, nos vendo também aqui pelo Facebook. Nós vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Oramos juntos, clamando sempre em nome de Jesus pela cidade do Rio, pelos problemas que todos nós temos enfrentado, pelo nosso país, por esse planeta. Vamos orar juntos, pastor? Senhor, nós queremos louvar o teu santo nome e pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada debatedor, sobre a vida dos ouvintes dessa rádio, para que o Senhor cuide de cada um, em especial aqueles que agora estão enfermos. Traga cura pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que estão enlutados, meu Senhor, traga o consolo a cada coração, trazendo refrigério, alívio, com a tua presença em cada lar. Te louvamos pela liberação do Cícero, pela alta que ele recebe hoje. Obrigado por ouvir as nossas orações. Ó Deus, ajuda o teu filho na recuperação que ele vai precisar viver agora. Pedimos isso em nome de Jesus. Te louvamos pela vida da pastora Viviane, pela pastora Cida, pelo pastor Carlos Roberto, pelo pastor Sócrates de Oliveira, pelo pastor Ronaldo Marques, pelo pastor Rubens Bastos, pelo pastor Genival Leal e pelo pastor Paulo Lopes, que hoje completa o aniversário. Que o Senhor traga uma grande bênção aos teus filhos. Pedimos tudo isso, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.